Amém? Graça e paz. Vamos colocar de pé, vamos orar. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Alegria imensa receber os irmãos nessa noite. A noite está um pouco fria, mas Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Inclusive no frio, né? Inclusive no frio, Deus continua sendo bom. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos nessa noite render-te a nossa gratidão, render-te o nosso coração, porque o Senhor é um Deus fiel. Ó Deus, dá-nos a revelação profunda que nos faz compreender o que significa essa fidelidade tua. Porque, Senhor, ao dizermos que o Senhor é fiel, estamos dizendo que o Senhor é um Deus que é correto em fazer aquilo que diz. É um Deus que se apressa em executar as suas promessas. É um Deus que está velando pela tua palavra para a cumprir. O Senhor é fiel, o Senhor não muda, o Senhor não falta, o Senhor não falha. Por isso, Pai, nesta noite nós trazemos as nossas vidas e com ela trazemos os nossos pecados e pedimos que o Senhor nos perdoe, porque a tua palavra diz que se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados de cada um de nós e nos purificar de toda a injustiça. Nos perdoe os pecados, portanto, nos habilite a te render nessa noite um culto que te seja agradável, um culto que o Senhor receba, um culto que o Senhor venha ter prazer nele. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa vida, recebe a nossa adoração, recebe o nosso serviço, o qual prestamos ao Senhor nessa noite. Em resposta a tudo isso, Pai, fale com a tua igreja. Em resposta a tudo isso, Pai, cure os enfermos, fortaleça os fracos, oriente os perdidos e conceda a cada um de nós a alegria de saber que estamos na tua direção. Espírito Santo, somos a tua morada, somos a tua casa, somos a tua habitação. Por isso, trabalha na tua habitação que somos nós, trabalha na tua casa que somos nós, de modo que sejamos tão abençoados por termos estado aqui essa noite, tão abençoados por termos ouvido a tua palavra aqui nessa noite, tão abençoados por termos aberto o nosso coração e derramado a nossa súplica a ti nesta noite, nesse lugar, Senhor. Recebe-nos, porque nós confiamos no teu nome. Aceita-nos, porque somos o teu povo e carecemos de ti. É o que nós pedimos nessa noite, no precioso e santo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. De pé ainda, vamos louvar a Deus. Já quero convidar o grupo de louvor para estarmos adorando o nome daquele que era, que é e que para todos sempre será. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que um dia na casa do Senhor é melhor do que 1000 dias, né? Em qualquer outro lugar. Então nós vamos louvar ao Senhor nesta noite, agradecer a Ele por mais essa oportunidade. E às vezes as pessoas falam, mas você vai na igreja até hoje com esse frio? Você vai na igreja todo dia, você vai para ensaiar, você vai para fazer isso, aquilo. E eu levo no meu coração que tudo quanto fizermos para Deus ainda é pouco. Perto do que Ele é e perto do que Ele já fez e ainda faz por nós, né? Então, se você carregar isso no seu coração, isso é para você ter ânimo. Sempre que você quiser desanimar, mas eu vou de novo. Você pensa assim, não, mas Deus é tão soberano, Ele já fez tanto por mim, por minha família, amém, que tudo quanto fizermos ainda será pouco. Amém? Então vamos adorar Ele, já que estamos na casa dEle.
vamos glorificar o teu santo nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na sua casa mais uma vez. Senhor, quero entender teus caminhos e reconhecer tua voz quando falares comigo, Senhor. Não permita que eu seja vencido pelas tentações que assolam o mundo onde eu vivo. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo que ama a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Aleluia, Jesus. Senhor, quero entender teus mistérios que estão guardados em ti e queres revelar a mim, Senhor. Abençoa a minha família, porque a minha casa e eu viveremos para te servir. Quero beber dessa fonte e me alimentar da palavra. Sobre tuas asas se esconde todo que ama a tua casa. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Declare. Toda honra, toda glória, majestade e louvor a Jesus, meu Salvador, que levou sobre si minha culpa, minha dor. Santo, santo é o Senhor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Eu amo estar na casa de Deus, a Ele o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, te adoro, Senhor, te entrego o melhor do meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Nós entregamos o nosso melhor nessa noite para ti, Senhor. Aleluia. Receba o nosso louvor, é a nossa adoração. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio.
mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Não temerei. Adora o Senhor, doce presença. Doce presença, Aleluia, Jesus. és meu abrigo, Nosso protetor. meu protetor. Oh, aleluia, Em Jesus. ti confio, Em ti nós confiamos, Senhor. mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa Aleluia. está de pé. Nós cremos, Senhor. Irá se cumprir. Quem sou eu? Quem sou eu pra questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, Ele é a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Diga para o Senhor: A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu não temerei. Oh, aleluia, glória a Deus. Tu és a nossa esperança, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos adorar ao Senhor com palmas.
Porque Ele nos amou, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Aleluia, Jesus. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Creia nisso. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte, se o vento é forte, profundo o mar, tua presença vem me amparar. O teu amor não falha. Jesus, difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha e nunca falhará, porque tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Ela vem. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, creia nisso nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se tu fazes que tudo coopere para o meu bem, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, Jesus, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Oh, aleluia, glória a Deus. Amém, Jesus. Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o seu amor não falha, nunca falhou e nunca haverá de falhar. E essa é a confiança que nós temos em Deus, porque o seu amor não falha, porque o seu amor não muda. Nós podemos descansar em sua graça e saber que nós estamos seguros, porque aquele que nos ama não dorme, não cochila e está o tempo todo olhando para nós, cooperando para o nosso bem. Essa frase final, ela é muito forte, porque Paulo fala aos Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que tudo coopera juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é para se entender, sabe? Isso é para se aceitar pela fé. Há muita coisa que acontece com você que você não entende. Há muitas coisas que acontecem com você e você não entende. E você pode se perguntar, se questionar, mas Deus, eu orei antes de fazer isso, eu fiz porque eu entendi que era a sua vontade, enfim, e você pode questionar-se desse modo. Mas ainda que você não entenda, se você ama a Deus, Deus faz com que tudo contribua juntamente para o seu bem. Ainda que você não compreenda, ainda assim essa palavra é verdadeira. Amém? Vamos ter uma reflexão com o evangelista Marcos, em nome de Jesus. Graças e paz, irmãos. Amém. Abra Glória a Deus. A palavra do Senhor, a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Deus é bom. Amém. Amém. O tempo todo. Glória a Deus. Aleluias. Atos capítulo 2. Louvado seja Deus. Amém? Amém. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Só até aí. Irmãos, nessa noite eu quero fazer aqui rapidamente uma comparação, porque dentro desse acontecimento, se formos ministrar uma palavra, tem muita coisa aqui para aprender, mas eu quero nessa noite fazer uma analogia do que aconteceu aqui com os nossos dias. E a palavra do Senhor diz, e os irmãos conhecem, que esse foi o dia de Pentecostes, onde a igreja, onde os servos, aqueles discípulos de Jesus Cristo estavam reunidos, esperando que aquilo que Jesus prometeu se cumprisse, que foi a descida do Espírito Santo, que Jesus prometeu que enviaria o Consolador, enviaria o Espírito Santo, a qual estariam com eles e conosco, com os cristãos, todos os dias até que Jesus volte. Amém? Amém. Então foi esse dia, foi nesse tempo, foi no tempo de Pentecostes, nos 50 dias de festas, ali que acontecia em Jerusalém, que os cristãos, os irmãos, os discípulos estavam reunidos, aproximadamente 120 pessoas ali orando, buscando a Deus, louvando a Deus, intercedendo ao Senhor para que o Espírito Santo viesse sobre a terra, viesse sobre eles. O interessante aqui que eu vejo, querido, e eu quero
comparar com os nossos dias que, assim como esses irmãos precisaram do Espírito Santo, nós nos dias de hoje, mais ainda do que eles, nós também precisamos. Amém. Hoje nós estamos passando por um frio, né? Tem lugar aí que ontem, hoje, nevou e está abaixo de zero. E assim como nós precisamos de agasalho para nos esquentar, para nos aquecer, assim como nós precisamos de uma coberta, precisamos, buscar formas de nos aquecer, de nos esquentar por causa do frio, assim também precisamos do Espírito Santo para não deixar que eu e você morra de frio espiritualmente. Amém. Morra de frieza espiritual. Essa analogia que eu quero fazer para você entender hoje é isso. Que assim como eu e você hoje precisa nos aquecer para que a gente não padeça, não morra pelo frio, eu e você também precisa do Espírito Santo para nós não morrer na fé. Para que a frieza espiritual não habite em nós ao ponto de nós morrer na fé. Amém? Ao ponto de você não morrer na fé, porque a frieza espiritual, ela é comparada sim ao frio que nós estamos passando. Se você não cobrir as suas mãos, se você não cobrir o seu corpo e ficar no frio, aos poucos o seu sangue ele vai, pedrando ali, aos poucos os seus membros vão ficando roxos, até você perder o membro, ou até você morrer de hipotermia, até o seu sangue, parar de circular no seu corpo. Da mesma maneira, se você não buscar a Deus, se você não buscar o Espírito Santo, se você não se encher do Espírito Santo, assim como esses irmãos em Pentecostes se encheram do Espírito Santo, e aqui a Bíblia fala que eles foram, que desceram sobre a cabeça deles um fogo do Espírito Santo. Se você não buscar esse fogo do Espírito Santo para a sua vida, você corre um sério risco de morrer de hipotermia espiritual. Você corre risco de ficar, morto espiritualmente por causa da frieza, por causa da falta do Espírito Santo. E é isso que não pode acontecer comigo e com você. Amém? Amém, meu Deus. Porque a palavra de Jesus, antes de padecer, antes de morrer e ressuscitar, ele falou para os discípulos: olha, eu vou ao Pai e na casa de meu Pai há muitas moradas. Credes em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês que eu vou preparar um lugar. E só alcança esse lugar quem for cheio, quem tiver cheio do Espírito Santo. Amém? Amém. Irmãos, outra coisa que eu quero falar, que assim como os discípulos foram cheios, a Bíblia diz aqui que eles foram cheios. Cheio significa o quê? Totalmente preenchidos. Não foi na metade, não foi, a metade preenchido, não, eles foram cheios. Sabe por quê? Porque Jesus ele fala em Apocalipse que ele não quer ninguém morno. Não adianta você cobrir somente, os seus braços e deixar o pé sem cobrir. Você vai sentir frio do mesmo jeito, sim ou não? Não adianta você sair no frio e não cobrir a cabeça, porque você corre risco da sua orelha pedrar e você perder a orelha. Então você tem que cobrir o corpo inteiro. Da mesma forma, você tem que se cobrir inteiramente pelo Espírito Santo. Porque Jesus não quer crente morno, amém? Jesus não quer crente meia boca, Jesus não quer um crente, um cristão que uma hora é cheio, outra hora não é. Ele te quer por inteiro, ele quer te encher você por inteiro. Ele não quer encher você só na metade. Amém, querido? Porque a glória dele, ela só se manifesta quando você for realmente cheio, quando você estiver realmente cheio da presença do Espírito Santo. Amém, então, gostaria que os irmãos ficassem com essa reflexão, com essa analogia, com o frio que nós estamos passando. Que você também não passe pelo frio espiritual, que você não passe pela frieza espiritual, mas antes, encha-vos do Espírito Santo. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que nós possamos tomar essa palavra de Deus para a nossa vida, para o nosso coração e buscar, assim como aqueles irmãos estavam buscando, em oração, para que Deus possa encher o seu coração, a sua vida, a sua alma, de tal modo que você nunca mais seja o mesmo. E essa é a ideia, que você nunca mais seja o mesmo. Naquele encontro estava o medroso Pedro, que temeu uma garotinha do lado de lá de uma fogueira.
e a esse medo ele testemunhou, não confessando a Jesus, mas negando publicamente. Que quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, ele se levantou ousadamente para fazer aquilo que Cristo disse que ele faria, para abrir a porta do céu. E ele abriu naquela noite, ou naquele dia, aliás era de dia, né? Abriu a porta do céu, pregando um sermão que levou uma multidão de milhares de almas ao Evangelho, ao reino de Deus. Interessante essa promessa que o Senhor fez a ele: Pedro, tu és pedra e te darei as chaves dos céus, né? E de fato é uma coisa que ainda é muito debatida sobre que chave é essa que ele recebeu de Jesus e que ele usou. Foi a chave de abrir o reino. E quando você pega o livro de Atos, você percebe Pedro usando essa chave. Primeiro, em Pentecostes, ele inaugurou a igreja, pregou um sermão que levou a multidão a Jesus. E você vai ver no decorrer do livro de Atos que haviam outras pessoas que pregavam o evangelho. E um exemplo disso é Filipe, que era diácono, e Filipe pregou em toda a Samaria o evangelho. Mas as pessoas ouviam o evangelho, recebiam a salvação, mas não recebiam o Espírito Santo. Até que Pedro ia lá, impunha as mãos e o povo recebia. Por quê? Estava nas mãos dele, naquele momento, a chave para abrir o reino. E Deus o usou para abrir o reino, tanto para gentios quanto para judeus, através da sua vida cheia do Espírito Santo. Que assim seja conosco. Amém? Quero agradecer a Deus pela pastora Gláucia, que está ali. Deus te abençoe. É um prazer ter a senhora conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Queria convidar os meninos e meninas que vão ser ministrados lá na salinha ou lá na sala. Queria convidar você a estar em pé, estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus maravilhoso que tem despertado esses meninos e meninas para ouvirem a tua palavra, para receberem de ti uma mensagem, uma instrução que lhes fará sábios para a salvação. Ó Deus, nessa noite fale com eles. Ó Deus, nessa noite ministra os seus corações. Ó Pai, nessa noite que teu Espírito Santo possa de tal modo falar com eles, que eles não sejam mais os mesmos após essa aula. Usa a irmã Luciene, que será o teu instrumento para falar com eles. Faz a tua obra em suas vidas. Rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. De pé ainda, abra sua Bíblia, a palavra de Deus. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Provérbios 6. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Amém? Pode sim. Só fica de olho lá de fora, caso alguém chegue, para você recepcionar aí. Deus abençoe. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Um texto bíblico que nós conhecemos, um texto que nós muitas vezes passamos por ele e não meditamos nessa palavra que Deus tem liberado para nós. E esse texto é um texto grave, é um texto sério, pesado até. E o texto fala assim, Provérbios 6, 16 a 19. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Tome assento, por favor. Eu quero falar hoje à noite sobre características de uma vida abominável.
E certamente essa não é a vida que nenhum de nós quer para si. Uma vida abominável, desprezível aos olhos de Deus. E esse texto é um texto de uma clareza maravilhosa, porque não tem nem o que interpretar aqui, tão clara essa palavra. Mas o nosso problema como ser humano é que quanto mais clara é uma verdade, mais desprezível aos nossos olhos ela se torna, e não deve ser assim. Então ele disse que há 6 coisas que Deus aborrece, e a 7ª, a sua alma enoja, a sua alma repudia, a sua alma simplesmente considera maldita, imunda e abominável. Ele começa falando sobre olhos altivos. O que é um olhar altivo? A palavra altivez significa arrogância. É você olhar alguém de cima para baixo, sentindo-se superior a ela. E Deus detesta esse tipo de comportamento. Sabe, irmãos, nenhum de nós jamais deve ignorar o fato de que somos o que somos pela graça de Deus. Você não é o que você é porque você é bom por natureza. É Deus em você que faz a diferença. Sem Deus, você e eu não passamos de um pecador enojável, sentenciado a uma vida totalmente ruim, completamente em trevas e com o destino da eternidade sem Deus lá no inferno. Somos o que somos porque Deus um dia mandou o seu Filho para morrer em nosso lugar, e isso não vem de nós. Paulo fala assim em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, você olha para você hoje, e olha para outra pessoa que não tem Deus, e você fala assim, e há uma colocação extremamente errada, que às vezes nós falamos. A colocação é a seguinte: irmãos, nós temos que orar por aquelas pessoas que precisam de Deus mais do que nós. Não tem um ser humano na terra que precise de Deus mais do que você. Todo ser humano precisa de Deus de igual forma. Só há no mundo 2 tipos de pecadores: os que já foram resgatados e os que não foram ainda. E os 2 são igualmente pecadores. Os 2 precisam igualmente da graça de Deus na sua vida. Até porque Paulo fala assim, que aquele que está em pé, cuide para que não caia, porque a queda é uma realidade. Ninguém projeta cair, mas a queda é uma realidade que você conhece muitas pessoas que um dia pregaram, oraram, fizeram através de Deus milagres na terra e estão hoje longe do Senhor, porque a queda é uma realidade. Então, Deus despreza, Deus aborrece olhos altivos. Eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que ele. E existe uma coisa que você jamais pode deixar que entre no seu coração, que é a arrogância espiritual. Eu sou mais do que ele. Eu tenho 18 anos de fé, ele só tem 2 anos. Eu lembro quando disseram para o grande pai das missões modernas, William Carey, o homem que traduziu a Bíblia para terça parte da humanidade. Olha que coisa tremenda. E esse homem foi mandado por Deus lá para a Índia. E no século 18, por ali, 19 aliás. E um dia alguém tentando humilhar o William Carey fala assim: fiquei sabendo que o Dr. Carey era sapateiro lá de onde o senhor veio. E ele, já batizado, imunizado contra esse tipo de comentário, disse: na verdade eu nunca fui um sapateiro. Eu nunca cheguei a ser um sapateiro. Eu era um remendão, aprendiz de sapateiro. Porque na verdade nós somos o que nós somos pela graça de Deus. E essa graça, a palavra graça no grego charis significa favor que ninguém merece. Deus te amou, e João fala que ele te amou primeiro. E a expressão me amou primeiro, ela já nos deve livrar de qualquer altivez, porque
Se Deus me amou primeiro, logo, antes que eu fizesse o primeiro ato correto, antes que eu fizesse a primeira ação de obediência, Ele já havia me amado. Ou seja, foi Ele e não eu. É tudo por Ele. O meu professor de evangelismo falava assim: Deus nos ama não por nós, mas apesar de nós. Não é porque merecemos, é porque Ele é grande. Não é porque somos dignos, é porque Ele é misericordioso. É só por Ele. É só por Ele. Nunca foi sobre nós, diz uma canção. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre Ele. Tudo sempre foi sobre Ele. Então Deus abomina, Deus despreza, Deus aborrece olhos altivos. Nunca se considere melhor do que ninguém. Por uma razão muito simples: você não é melhor que ninguém. Todos somos aos olhos de Deus igualados, nivelados da mesma forma. Deus não faz acepção de pessoas. Todos estamos igualmente diante dele, colocados em pé de igualdade. A diferença é que somos pecadores resgatados e os demais são pecadores ainda não resgatados, mas amanhã ou depois eles podem ser resgatados e tornarem-se pessoas mais usadas por Deus do que nós. Deus despreza olhos altivos. Nunca permita que a arrogância entre no seu coração. Nunca permita que a altivez encha o seu coração. Sabe por quê? A Bíblia fala ainda em Provérbios que a altivez ela precede a queda. Se você olha para uma pessoa que é altiva, você não está vendo apenas uma pessoa arrogante e altiva. Você está vendo um grande candidato. Amanhã está no chão. Amanhã está caído, porque a altivez precede ou vem antes da queda. Toda vez que alguém se exalta, ele vai ser derrubado. Lembre-se que esse foi o pecado de Satanás. Subirei às mais altas nuvens, colocarei meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Quis ser uma coisa que jamais poderia. E onde ele está agora? Como caíste tu, estrela da manhã, filho da alva, caiu. E o profeta fala assim: subirás aos céus? Não, descerás ao mais profundo abismo. Porque dizias em teu coração, perceba você que a altivez é uma coisa que brota lá dentro. Brota lá dentro. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, tanto com a altivez pública, quanto com a altivez do coração. Porque a altivez pública, todos percebem que você é arrogante, mas a altivez interior do coração, ela te leva a adotar uma falsa humildade. E aí você comete dois pecados. Primeiro, o pecado da altivez, e segundo, o pecado da hipocrisia. Se passar pelo que você não é. Então ele diz que Deus aborrece olhos altivos, olhos arrogantes. Não olhe ninguém de cima para baixo, porque se você fizer isso, você estará conservando em você uma coisa que Deus despreza. Escute isso. Se você guarda no seu coração uma coisa que Deus despreza, você está procurando também ser desprezado por Deus. Se você tem aquilo que Deus despreza, logo você também será desprezado por Ele. Em segundo lugar, ele fala assim, que Deus aborrece primeiro olhos altivos. Segundo, ele diz língua mentirosa. Língua mentirosa. Na verdade, nem preciso falar que a mentira, ela não cabe, nunca coube e nunca caberá em um cristão. Mentira não é coisa para a gente, porque o pai da mentira é Satanás e nós somos filhos de Deus. Amém? Somos filhos de Deus. Então a mentira não cabe em nosso coração, não deve jamais. E por que as pessoas mentem? Há várias razões por que as pessoas mentem. As pessoas mentem para se sair bem e tirar vantagem de uma situação. As pessoas mentem para evitar assumir algumas responsabilidades. Eu não vou dizer que eu tenho,
Porque se eu disser que eu tenho, a pessoa lá vai pedir. Então a pessoa mente para não assumir responsabilidades. Eu vou mentir porque se eu disser a verdade, eu vou perder esse negócio. Se eu disser a verdade, eu vou sair em prejuízo financeiro. Só que a Bíblia diz, lá em Apocalipse 21, versículo 8, que todos, e é interessante que lá tem uma relação de pecados, cujos praticantes irão para o inferno, e o último que aparece lá é a mentira. Só que também o único pecado que lá é antecipado pela palavra todos é o mentiroso. Todos mentirosos. A parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E é interessante olhar para isso porque ele dá uma ênfase, todos mentirosos. Todos mentirosos. Então Deus abomina, Deus aborrece a língua mentirosa. Quando o profeta Isaías declarou o Messias, ele falou assim: na sua boca nunca se encontrou dolo, e a palavra dolo é engano. Nunca se encontrou dolo, engano na boca de Jesus. E nós devemos seguir o nosso bom mestre, porque a menos que nós sigamos ao bom mestre que é Jesus, nós nunca entraremos aonde ele entrou e agora está assentado. Ele olhou para os fariseus e disse em João 8,44: vós tendes por pai o diabo, e vocês querem satisfazer a vontade do vosso pai ao proferir mentiras. Quando o ser humano mente, ele está agradando a Satanás, satisfazendo a vontade do diabo. A palavra diabo significa enganador, quer dizer mentiroso por natureza. Lembra você que a tentação de Eva foi na verdade idealizada pelo diabo numa mentira? Ele começou tentando reinterpretar ou dizer outra coisa diferente daquilo que Deus havia dito. Ele disse: não é assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore que há no jardim. Já começou mentindo. Já começou a sua obra na terra mentindo. Irmãos, nós não podemos jamais, um povo lavado pelo sangue de Jesus, umas pessoas que foram resgatadas das trevas para a luz, gente que foi amada com amor eterno, como Deus fala através de Jeremias: com amor eterno eu te amei. Gente que é assim amada, gente que foi assim resgatada, gente que foi assim lavada, jamais deve satisfazer a vontade do adversário de Deus. Ele continua: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Pastor, aqui ninguém nunca matou ninguém, graças a Deus. No exterior, mas e aqui dentro? Porque João fala assim que aquele que odeia o seu irmão é assassino, e vós bem sabeis que nenhum assassino tem dentro dele a vida eterna. Porque na verdade, quando Cristo prega, ele traz à tona não apenas as obras que a lei de Moisés condenava, mas as obras que Deus condena e os homens não sabem. Então ele fala assim, que você não pode jamais odiar alguém. Ele disse o contrário, lá em Lucas ele fala que se teu irmão, no único dia, 7 vezes pecar contra você, e após cada uma das 7 vezes ele vier a você falar: estou arrependido, me perdoa, você tem que perdoar. Pastor, aí vão me fazer de trouxa. Talvez as pessoas queiram lhe fazer de trouxa com isso, mas você estará se fazendo cristão com isso. E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Grande será o seu galardão no reino dos céus, porque na verdade, irmãos, nós somos alvo de uma tolerância tão maravilhosa da parte de Deus. Tente agora fazer um retrocesso no dia de hoje. Que hora você acordou hoje? Talvez umas 9 ou 10, porque estava frio, né? Acordou bem tarde. Tá. Vamos dar um desconto aí, você acordou tarde. Ao longo dessas horas que você está acordado, quantos pecados você cometeu hoje? Pode colocar todos.
E você não vai dar um desconto naqueles que você falou, pastor, eu falei isso pro meu filho que era para ele parar de me encher a paciência, porque se você mentiu, é mentira do mesmo jeito. Quantos pecados você cometeu hoje? E ao chegar aqui, você pediu perdão a Jesus. E você até já sente no seu coração que você está livre daquele pecado que você cometeu. Quantos? Muitos. Muitos. E Deus te perdoou numa única confissão que você fez. E se você é filho de Deus, você tem que imitar a Ele. E se Ele te perdoa pecados de uma vida inteira, numa única confissão, por que você acha tão difícil perdoar pessoas que te causam mal? Sabe, irmãos, o padrão tem que ser Deus. O padrão tem que ser Deus. O padrão não tem que ser a pessoa que lhe ofende. Ah, pastor, também assim ninguém merece, porque toda hora eu perdoo, a pessoa vem e faz novamente. Eu perdoo e ela faz outra vez. O padrão não é a pessoa. O padrão é Deus. E se Deus lhe perdoa reincidentemente, insistentemente, então você tem que perdoar também. E a menos que você perdoe as pessoas que lhe causam danos, você jamais conseguirá fazer a oração do Pai Nosso com sinceridade, porque lá está escrito assim: perdoa-nos as nossas dívidas, e dívida ali é pecado, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se você perdoa só às vezes, você está pedindo para Deus só te perdoar às vezes também. Às vezes também. O nosso problema é que nós olhamos para o outro, ele não merece que eu perdoe. E esquecemos que nós também não merecemos ser perdoados, e ainda assim Deus nos perdoa. Então ele diz que ele despreza, ele aborrece de mãos que derramam sangue inocente ou do ódio, que vai ser a mesma coisa nas palavras de João e de Jesus. Em quarto lugar ele diz, coração que trama projetos iníquos, ou seja, agir pensando em consequências que serão nocivas para o outro. Eu vou fazer isso aqui, mas vai expor a pessoa a uma situação que não vai ser boa para ela. E quantas vezes nós não fazemos isso? Nós pensamos, eu vou falar, tem uma coisa ali que eu sei que o fulano morre de vergonha, mas olha, ele me aprontou comigo, então eu vou fazer uma pergunta sobre aquela área que ele tem vergonha na frente das pessoas. Eu tô tramando um projeto iníquo, nocivo para outra pessoa. Eu vou, ao invés de eu perguntar alguma coisa que é uma área que é sensível para o irmão, pessoalmente eu vou mandar no grupo, fulano, e aí como é que tá aquela... Sabe, você está tramando um projeto iníquo no seu coração, uma coisa que vai ser, você está projetando uma coisa que é nociva para o outro, uma coisa que é nociva para o outro. Quantas vezes a gente fala assim, o fulano desleixado, eu vou fazer o seguinte, eu podia fechar a porta lá depois que eu encerrar a atividade, eu podia fechar a porta da casa, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberta, e aí eu vou perguntar na frente de todo mundo quem passou por último. E aí o autor que deixou a porta aberta vai ser exposto publicamente, e então vai receber uma repreensão, uma correção severa publicamente. Estou dando alguns exemplos alheios aqui, mas quantas vezes a gente não projeta pensamentos iníquos, a gente não idealiza projetos iníquos. É iníquo porque vai ofender alguém. É iníquo porque você pode evitar isso. É iníquo porque você pode amenizar a situação e você vai causar um transtorno para alguém. E Deus aborrece coração que trama projetos iníquos. Sabe, queridos, muitas vezes nós deixamos de examinar o nosso próprio coração e nós só perdemos com isso. Nós somos excelentes para julgar os outros, e Cristo falou assim, não julgueis para não ser julgados, e
Não sei se você entende essa palavra que ele fala, não julgueis para não ser julgado, porque a mesma Bíblia que fala não julgueis para não ser julgado, lá em 1 Coríntios 14 fala na igreja, uns pregam, uns profetizam e os outros julgam. E lá em 1 Coríntios 11 fala sobre julgar também. E você fala, e agora? Pode ou não pode julgar? Qual é o julgamento que o crente pode fazer? E qual é o julgamento que é pecado ele fazer? Você já se perguntou isso? É muito simples. Qual é o julgamento que Deus condena? Que Ele falou para você não julgar. Primeiro, você não pode julgar os motivos das pessoas em fazer o que fazem, porque você não sabe os motivos. Deixou a porta aberta, você julga, é um desleixado. É um desleixado. Talvez a pessoa estivesse apressada, e esse foi o motivo que deixou ela, que a levou a deixar a porta aberta. Talvez a pessoa estivesse no telefone ouvindo, recebendo uma notícia ruim, faleceu um amigo, faleceu um parente, sei lá, tem alguém em casa e ela está com a chave, enfim, aconteceu alguma coisa, e você julga a ação sem, você não pode julgar a motivação, porque você não sabe, só Deus sabe a motivação que leva as pessoas a fazer o que fazem. Agora, o julgamento que é pecado, primeiro é o julgamento do motivo que você não sabe e você inventa um, porque somos bons para isso. Somos muito bons para isso. Olha lá, não pagou por quê? Porque não gosta de pagar os outros. Mas a pessoa adoeceu, teve que comprar um remédio, ficar internado, pagar alguém para ficar com a criança e acabou, enfim. E segundo, é pecado julgar da seguinte maneira, é pecado julgar quando você não tem todas as informações daquela situação. No mundo, cada um tem a sua verdade, e com base nela, explica as ações. Para nós não. A Bíblia fala assim, não julgueis conforme a aparência, mas segundo a reta justiça. Você só pode julgar uma situação se você tiver todos os elementos que envolvem aquela situação. Aí vem Paulo, quando ele fala que quando alguém prega na igreja ou profetiza, os outros julgam por quê? Porque a pessoa está profetizando ou pregando pela Bíblia, e todos têm a Bíblia, então pode pegar os elementos que tem e dizer, é antibíblico, está errado, ou está certo, ou não é isso que o texto quer dizer, ou não é isso que a Bíblia afirma, entendeu? A menos que você tenha todos os elementos de uma situação, você não pode expedir a sua posição, porque será um julgamento. Não julgueis para não ser julgados. Com a mesma medida que julgardes, você será também julgado por Deus. Ele continua falando, pés que se apressam a correr para o mal. A grande curiosidade que há em pés que se apressam para correr para o mal, é que geralmente, pessoas que são apressadas para fazer o errado, são lerdas para fazer o que é certo. É a regra, é sempre assim. Pessoas que se apressam para correr, para fazer o que é errado, são lerdas para fazerem sempre o que é certo. Você fala assim, olha, o irmão fulano, o fulano de tal está doente, você podia ir visitá-lo? Tá bom, se der eu vou. Aí você demora um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, você acaba só lerdo para fazer o que é certo. Aí vem alguém e fala assim, você viu? O quê? Você não viu não? Fulano de tal, esses dias pediu oração na igreja, falou que estava endividado até os cabelos da cabeça. Hoje eu passei na casa dele, tem um carro novo lá, e ele que entrou dirigindo na garagem dele aquele carro. Sério? Foi. Nossa. Irmão fulano, vai pro WhatsApp, né? O irmão Beltrano que pediu oração, porque está endividado até os cabelos da cabeça, tá de carro novo, você acredita um negócio desse? Aí a outra pessoa vai falar assim, é por isso que está endividado, porque compra o que não pode com dinheiro que não tem. Se apressa para fazer o que é errado, se apressa para correr para fazer o mal, mas é lerdo para fazer o que é certo. E nós, irmãos, precisamos entender que todos nós temos esse potencial dentro de nós, de correr
de se apressar para fazer o que é mal e de ser lerdo para fazer o que é certo. Se não for Deus conosco. E se nós não vigiarmos a nossa postura, nós cairemos nessa palavra e nós cometeremos isso que Deus aborrece. E se nós aborrecermos a Deus, não esperamos que alguém que nós aborrecemos nos levará para a sua casa. Né? Você não espera isso, né? Não. Fulano me aborreceu a vida inteira, eu não vou chamá-lo para vir para minha casa. E se o céu é a casa de Deus, e Ele não vai te levar para lá se você o aborrece. Ele diz: testemunha falsa que profere mentiras. Sabe, irmãos, ser testemunha falsa é tanto dizer mentiras, quanto apenas concordar com a mentira alheia. Eu não falei nada. Eu ouvi a situação, ouvi a conversa, percebi que era falsa, era mentira. Eu não disse nada, nem que sim, nem que não. Só concordei com a cabeça. Mentiu. Se tornou uma testemunha falsa que profere mentiras. Porque a Bíblia não apenas diz para nós não mentirmos. A Bíblia fala para nós condenarmos as obras das trevas. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, disse Paulo. Então, nós temos que condenar as obras das trevas. Não apenas não fazê-las, mas condená-las. Não foi, fulano? Foi ou não foi? Que aconteceu tal coisa? Você não sabe, você não viu, ou melhor, você até sabe que é mentira. Mentira e dessa. Aí é com vocês. Aí é com vocês. Porque se você entrar nessa e concordar, você será uma testemunha falsa que profere mentiras. Ou seja, estará cometendo uma coisa que Deus aborrece. Estará trazendo para a sua vida alguma coisa que vai tornar você desprezível aos olhos de Deus. Porque Ele aborrece a testemunha falsa que profere mentiras. Pastor, é que se eu não concordasse, meu querido, a consequência você deixa com Deus. A sua parte é obedecer a palavra, é seguir a orientação que o Senhor indica para você. Em último lugar, ele fala que isso agora, a alma de Deus, ou o Senhor, abomina. Ele fala, o que semeia contendas entre irmãos. Interessante que lá em Mateus 5, Cristo fala sobre as bem-aventuranças. E uma delas é a seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que é ser um pacificador? Ser um pacificador é aquele que ameniza as situações e encerra a briga. O pacificador é aquele que chega com um balde de água fria e joga dentro da água, joga dentro do fogo, para que o fogo acabe ali. Esse é o pacificador. Você chega numa situação que tem duas pessoas discutindo e você percebe que dá para amenizar e você ameniza. Você ameniza. Esse é o pacificador. O inverso do pacificador é o que semeia contendas entre irmãos. Passa adiante uma conversa que é capaz de causar intrigas, desavenças e confusão. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque na era da tecnologia, quando a informação ela flui na velocidade da luz, nós temos que tomar muito cuidado. Cuidado com o que você posta, cuidado com o que você compartilha. Eu sou uma pessoa que eu sou muito cuidadoso na hora de compartilhar qualquer coisa que eu recebo na rede social pelo seguinte fato. Eu aprendi de uma maneira muito chata a ser cauteloso. Uma época, assim que o WhatsApp surgiu, compartilharam um vídeo de uma moça acamada, toda enfaixada, no soro, presa a uma cama de hospital. E havia uma senhora do lado dela pedindo, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo para que as autoridades possam ver a situação dessa moça. Ela foi alvejada com 4 tiros que afetaram a sua coluna e ela nunca mais vai andar.
a menos que faça uma cirurgia e é caríssimo e tudo mais, tal. Nossa, fiquei com dó da situação. Compartilhei com todo mundo. Na época não era 5 compartilhamentos ainda, eram infinitos compartilhamentos, então compartilhei com todo mundo. E aí uma pessoa que conhecia a moça, ou que ficou conhecendo a situação, me procurou e falou: pastor do céu, essa moça aí, na verdade, a história está toda errada. Ela não foi assaltar a coisíssima nenhuma. Essa moça era uma assaltante perigosíssima, violentíssima. E aí ela foi fazer um assalto, trocou tiros com a polícia e foi alvejada. Então assim, a situação é outra. Não era uma mãe de família que, enfim. Eu falei: nossa, olha só o que eu compartilhei. E quando você compartilha uma coisa, aquela pessoa já esparrama para os contatos dela. E aí é impossível você conseguir reverter a situação. Então, tomei uma decisão. Que eu só compartilho uma coisa se eu tiver certeza de que ela é verdadeira. Ah, mas eu peguei essa informação num grupo que só tem crente. Mas quem passou para o grupo? O irmão fulano. E quem passou para o irmão fulano? Ah, ele pegou no grupo da família dele. E quem passou para o grupo da família dele? Sei lá, era um que não era nem da família. E assim que você começa a divulgar coisas que não tem nada a ver. Agora, trazendo isso, quantas vezes você recebe a notícia de um irmão ou de uma pessoa e você passa ela adiante e gera uma intriga, e gera uma confusão, e gera um desconforto para alguém, e gera uma situação que acaba separando pessoas, que acaba trazendo desconforto para famílias, intriga as pessoas, e você foi o difusor disso. Não, pastor, na verdade é o seguinte, eu não falei nada, eu só compartilhei. Você deixou de ser um pacificador para ser um que semeia contendas entre irmãos. Quando você for compartilhar qualquer coisa, pergunte para você mesmo se é necessário isso. Não, pastor, mas é assim, foi para orar, para as pessoas orarem. Escute isso. Quando as pessoas recebem uma informação da vida alheia, quase nunca elas oram. Quase nunca elas oram. Se você recebeu, seja o sábio que vai encerrar aquela situação, entrega para Deus, apaga, não compartilha, não passa para frente. O que tem de pastores, homens de Deus, mulheres de Deus que estão mal falados aí porque alguém pensou numa coisa. Esses dias eu fui dar uma palestra num certo lugar, e aí estava, enquanto esperavam o horário da palestra, algumas pessoas que estavam no recinto começaram a conversar entre si. E aí uma teve a ideia de abrir o WhatsApp. Aí disse: olha, o fulano que esteve conosco recentemente. Aí outro falou: deixa eu ver. Ah, é mesmo. E esse lugar onde ele está, eu estou vendo que é lá onde faz teste de Covid. Nossa, ele esteve aqui ontem. Será que ele está com Covid? Ah, não sei não, mas se ele foi para tal lugar, eu acho que ele deve estar. Aí já começa ali o eu acho. Porque na verdade o grande problema é eu pensei que, eu achei que. Aí eu concluí que, eu já passei para frente. Vi a pessoa em tal lugar, achei que foi fazer um teste de Covid. Aí eu já passo para frente, o fulano que esteve aqui tá com Covid. E ele esteve aqui ontem. E eu estou até já com o nariz corizando. Acho que eu estou contaminado também. E aí daqui a pouco o fulano nem sabe. Às vezes foi prestar um serviço naquele lugar, mas todo mundo já contou uma história sobre a pessoa que nem sabe, que é inocente. Amados, não seja você esse instrumento maligno que vai fazer a contenda, que vai acender o pavio da contenda na vida alheia. Seja você o pacificador. Escute isso.
quando você for tentado a pensar mal de alguém, peça a Deus para tirar isso do seu coração e ore pela pessoa. Quando você for tentado a falar mal de alguém, pergunte para você mesmo se você gostaria que as pessoas falassem isso a seu respeito. Porque a lei áurea da Bíblia é tratar o outro como eu queria ser tratado. E se nós usássemos essa regra básica na nossa vida, nós livraríamos tanto a nós mesmos quanto os outros de uma variedade de situações delicadas. Livraríamos a nós de estarmos pecando contra Deus, semeando contenda entre irmãos, e livraríamos os outros de serem alvo da língua terrível, da língua maligna, da língua cruel que causa transtornos. Tiago disse que a língua, ela é um membro que está posto entre os demais membros, mas que ela pode ser contaminada pelo inferno. Imagine isso, irmão. A língua de um crente está contaminada pelo inferno. Tiago fala isso. Ele diz que a língua é um mal mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procedem bênção e maldição. E ele encerra falando: meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Aí ele pergunta: pode acaso de uma mesma fonte jorrar o que é doce e o que é amargo? E a resposta é não. Se eu sou cheio do Espírito Santo, se a minha vida já foi entregue a Deus, se o meu coração é a habitação de Deus, eu não posso deixar que a minha língua me faça maldito. Eu não posso deixar que a minha língua me faça abominável a Deus. Amados, que o Espírito de Deus possa utilizar essa palavra hoje para ministrar o nosso coração e para nos ajudar a ser ponderado em tudo que nós fazemos. Escute isso. Todo ser humano é altamente potencializado para fazer essas 7 coisas: ter olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente ou que odeia, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Todos nós temos o potencial da natureza carnal que está em nós de fazermos isso. Mas nós temos o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo em nós é quem nos habilita a segurar a palavra na hora que ela já está pronta para sair da nossa boca. Por isso que o salmista fala assim: Senhor, põe guarda a minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Sabe, você pode ser um instrumento para levar as pessoas para Deus, ou um veículo para levá-las para o inferno. No Salmo 39, o salmista fala assim: vigiarei os meus lábios e porei mordaça a minha boca, estando o ímpio na minha presença. Sabe que assuntos da igreja, por exemplo, assuntos de igreja, da fé cristã, você não trata perto de pessoas que não têm a salvação, que não são cristãs. Sabe por quê? Porque isso se configura no mau testemunho que você está dando. A pessoa está ali escutando e fala assim: se nem entre eles há consenso, por que eu vou para lá? Outro dia, eu estava na fila de um banco lá em Chapadão. Eu fiquei horrorizado, eu fiquei estupefato, porque havia uma senhora 2 casas atrás da minha, ali na fila, e ela estava com o telefone grudado na boca, e ela estava gravando uns áudios, falando mal de uma irmã, na fila da Caixa Econômica Federal, com a multidão de dezenas de pessoas reunidas. Olha o testemunho que essa pessoa dá. Olha o testemunho que essa pessoa dá. A próxima vez que for alguém evangelizar alguém que estava naquela fila, vamos na igreja, ouvir a palavra de Deus. Eu vou nada. Estava na fila esses dias lá da Caixa, tinha uma mulher lá falando horrores do pastor, falando mais horrores de uma irmã, e falando um monte de besteira lá da mulher do pastor. Eu que não vou, prefiro ficar em casa. Se é para falar da vida alheia, eu falo aqui mesmo. É assim que as pessoas fazem.
Porque os bons exemplos, as pessoas dificilmente passam à frente o que elas veem, mas os maus, elas passam à frente com uma rapidez terrível. Não seja você jamais um instrumento do diabo para afastar as pessoas do reino, mas seja um instrumento de Deus para chamar as pessoas para Deus. Está na fila de banco, melhor coisa, está na fila de banco, na fila do SUS, do postinho, na fila para tomar a vacina Covid. Compartilha, achei alguém, vai lá, pode falar alto, você viu? O irmão contou um testemunho na igreja ontem, que Deus abriu a porta para ele. Rapaz, Deus é tremendo. Aí tem alguém lá na fila e fala assim, puxa, as portas se fecharam para mim, eu podia ir na igreja domingo. Você percebe como é simples e fácil você usar a sua boca para fazer aquilo que agrada a Deus? E a mesma facilidade também é usar a sua boca para aquilo que é mal. E o grande problema é que a língua sempre vai coçar para você falar o que é mal. A língua nunca coça para você falar o que é bom. Você tem que se impor e falar, eu vou falar o que é bom e acabou. A igreja de pé em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nos ajude a praticar a Tua palavra. Ó Deus, nos capacita a praticar a Tua palavra, porque os dias são maus, a Tua volta se aproxima, e a Tua palavra diz que por se multiplicar o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Nos ajude para que o nosso amor, a nossa obediência, a nossa fé não sejam apagados. Tenha compaixão de nós, ó Deus. Que Teu Espírito Santo nos habilite para vivermos essa palavra, para praticarmos essa palavra, para difundirmos, para espalharmos essa palavra, Senhor. Tenha compaixão de nós, porque nós não queremos praticar aquilo que Te aborrece, e não queremos também jamais ser abomináveis aos Seus olhos. E precisamos por isso que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos corrija, e que com a Tua correção venha também a Tua força, ao nos corrigir no que é errado, nos dê a Tua força para fazermos o que é certo. Ó Deus, nós precisamos tanto do Senhor, carecemos tanto do Senhor, sem Ti nós estamos perdidos, ó Pai. Nos ajude, nos fortaleça, nos perdoe por nem sempre sermos as pessoas que o Senhor quer que nós sejamos, e por muitas vezes cedermos à tentação da carne, de falar, de pensar e de fazer aquilo que não Te glorifica. Tenha compaixão de nós, nos transforme de glória em glória na Tua imagem e semelhança. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome assento um minuto, por favor. Eu quero dar os avisos rapidamente. Próximo sábado nós teremos nosso curso de batismo às 7 horas em ponto aqui na igreja. E tem sido uma bênção para os irmãos que têm participado. Tem sido grandemente edificados, orientados, e tem sido um tempo de muito crescimento espiritual para aqueles amados. Próximo domingo nós teremos um culto de celebração da Santa Ceia do Senhor, e começaremos às 7h30, como é praxe nossa, né? Venha para cá, será uma bênção em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu queria, antes de encerrarmos, dar a bênção apostólica, eu queria convidar você mais uma vez a estar em pé. É verdade, sábado tem um bazar, às 9 horas da manhã. Sábado, às 9 horas da manhã, teremos nosso bazar. Antes de nós encerrarmos com a bênção apostólica, eu gostaria de convidar a pastora Gláucia para fazer uma oração pela igreja, em nome de Jesus, para orar por nós. Vamos aproveitar a sua vinda aqui, em nome de Jesus. Aqui, pastora. Eu saúdo os irmãos com a paz, amém?
Nós veio hoje só para ouvir e receber, né? Mas vamos lá. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano e eterno, Pai querido, nesse momento nós te louvamos, Pai. Meu Deus amado, por esta palavra gloriosa do céu. Papai amado, eu quero pedir ao Senhor nessa noite que o Senhor possa, meu Deus, visitar cada vida, cada coração de uma maneira sobrenatural. Pai, que esta palavra ela possa, meu Deus, ficar, Senhor, guardada em cada coração. Pai querido, que nessa noite o Senhor venha abençoar, Senhor, a tua igreja, o teu povo. Jesus querido, pastor, a sua esposa, a sua família. Deus, que o Senhor venha guardar, meu Pai, da bênção, vitória. Senhor, que o Senhor venha alcançar, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. As necessidades de cada um, meu Pai. Eu apresento, Deus querido, em tuas mãos nesta noite. Assim eu já oro, Pai querido, te agradecendo pela bênção, meu Pai, pelo milagre, pela vitória de cada irmão, de cada irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Amém. O amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse ricamente sobre vós e sobre toda a vossa casa, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe e os fortaleça em nome de Jesus.